Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Osnak, eu estou aqui no TC na parte de fundos imobiliários e hoje vou conversar com a Érica e com o João aqui da Vinci. Então, muito obrigado Érica, muito obrigado também João pelo tempo de vocês. E se vocês puderem começar, acho que se apresentando um pouco para o pessoal aqui. Primeiro, obrigada por receber a gente aqui. Bom, eu sou a Érica, eu sou gestora responsável pela estratégia de escritório lá na Vinci. Estou aí na Vinci há mais ou menos 11 anos, então uma história longa aí com o time de real estate. O João é responsável pela RI. Nossos fundos imobiliários e agora Fiagros também, né? Então faço todo esse meio de campo aqui do RI, dos fundos listados da Vinci. Falo bastante com o Osnak já e aí estou aqui também pela primeira vez, sempre um prazer, obrigado. Certo, obrigado. Então, Érica, você poderia comentar um pouco acho que do Vino, assim, qual que é a proposta do Vino? Assim, acho que ele, assim, entre aspas, né, assim, nasceu um pouco mais tarde em relação, né, aos outros fundos da casa, também, acho que outros fundos também de lajes corporativas, né? A gente viu, sei lá, né, a galera da REC, né, indo para geografias, né, não convencionais, né? E vocês também tomaram um rumo também, entre aspas, não tão convencional como os outros. Você poderia comentar um pouco a proposta do fundo? Então, a gente foi o nosso terceiro fundo, né, que a gente lançou. O primeiro foi o VISC, depois seguido do VILG, que é o nosso fundo de logística, e o Vino veio na sequência, né? E desde o início a gente tinha uma tese muito definida, exatamente como você falou, né? A gente não foi por um caminho tão óbvio, digamos assim, né? A gente buscou uma tese bem específica, que a gente já acreditava muito lá atrás, e eu acho que quando a gente olha para a história do fundo hoje, a gente tem mais certeza ainda de que era a estratégia correta, porque eu acho que foi uma estratégia que foi posta à prova com toda a pandemia, tudo que a gente passou, e eu acho que a gente se saiu muito bem. Então a gente focou no que a gente chama de boutique offices, né? Então a gente, em vez de ir para as torres muito grandes e nas quais a gente não conseguiria comprar controle e ao mesmo tempo ter uma diversificação de portfólio, e que eram ativos que a gente já estavam, na nossa visão, às vezes com um preço mais puxado, a gente focou em prédios menores, que entre 5 e 15 mil metros quadrados, com uma arquitetura diferenciada, sempre focando muito em questão de área verde e focando muito nas novas tendências de ocupação de mercado, sejam coworking ou seja novos layouts, enfim. A gente buscou ativos que tinham essa característica. É muito comum a gente, quando está olhando o pipeline para o fundo, a gente falar, pô, esse ativo é a cara do Vino, porque tem uma identidade que você consegue realmente olhar, e a gente seguiu isso, né? E eu acho que a estratégia se saiu muito bem durante um dos períodos mais difíceis que a gente podia imaginar. A gente passou por toda a pandemia com mais de 92% de ocupação. A gente não teve... A gente teve 2 meses de inadimplência no auge da pandemia, depois a gente seguiu super tranquilo com os locatários. Então, eu acho que foi uma estratégia que foi sendo comprovada. E hoje em dia todo mundo fala muito, né? Isso que a gente criou lá atrás, né? O boutique office, espaços abertos, enfim. Cada vez mais a gente vê essa tendência se consolidando, né? Então, a gente está muito satisfeito com a estratégia que a gente montou e seguiu, né? Assim, olhando para o mercado como um todo, sei lá, acho que assim, qual que é, assim, muita gente, muita consultoria já faz assim, esses estudos lá de a laje corporativa MBQ Default, assim, né? Qual que seria o teu mercado endereçável, né? E qual que seria, entre aspas, o teu share ideal, né, do mercado endereçável? Eu acho que assim, a gente também não pode ficar preso na estratégia e não olhar para o lado, né? Então, assim, a gente vai olhar o mercado como a gente sempre fez, o mercado todo. Mas a gente continua achando mais oportunidades nesse tipo de ativo do que lajes individualizadas, por exemplo, que é uma coisa que a gente evita. Evita até porque, por exemplo, ter a participação de controle foi uma coisa que a gente já via muito valor. Quando a gente passou pela pandemia, esse valor foi gigantesco. Você controlar o custo condominial do prédio, você controlar a oferta e demanda do prédio, né? Tem uma vacância, não tem... Você controla aquele preço, você não tem um outro proprietário que está mais desesperado e joga o preço ali para baixo. Então, esse perfil e esse de ativo, eu acho que ele continua sendo o nosso mercado endereçável. E eu acho que a tendência é a gente continuar crescendo, porque a gente tem um fundo que passou muito bem durante esse período, então acho que a gente está muito pronto para agora, nessa retomada que está começando a voltar do mercado, a gente voltar a crescer consideravelmente, né? O fundo subiu o quê? Uns 18%, nos últimos 15 dias. A gente saiu de uma diferença de patrimonial aí de 17% para algo perto de 7%. Então, e quando você olha, eu acho que a gente está muito pronto para continuar crescendo. Acho que o mercado é muito grande. A gente vê um monte de projetos, a gente continua olhando o pipeline o tempo todo. Muito projeto interessante e com preços ajustando para a gente poder entrar no preço certo, que também é fundamental na nossa tese. Outro dado legal que ela falou é que o número de cotistas do Vino voltou a crescer num pace maior do que estava crescendo, entendeu?
Então hoje o Vino já tem 120 mil cotistas e ele segue crescendo cada mês numa velocidade ainda maior, entendeu? Acho que mostra uma retomada do investidor para esse tipo de produto. Certo. E assim, olhando para a proposta do Vino, assim, vocês são assim, provocados, vocês provocam, né? Assim, a empresa tem um prédio ali, vocês falam, pô, dá para mim o prédio aí que eu consigo te dar liquidez, não sei, assim, acho que, como funciona assim o teu pipeline, assim, para frente? Tem os dois. Obviamente que a gente tem já a 20 tem mais ou menos mais de 5 bi de ativos sob gestão em imobiliário, então, obviamente, a gente tem um fluxo muito grande de ativos que chegam até a gente. Mas se você olhar para a história das nossas aquisições, a maior parte são aquisições diretas, não foram através de broker. Então tem muita coisa que chega até a gente e muita coisa que a gente busca também, né? Se você for olhar, tem muita coisa que é muito específica que a gente foi atrás, deals que a gente fez em conjunto. Então, por exemplo, o Adoc era um ativo que precisava de um certo retrofit, não era tão óbvio, a gente comprou do grupo Vitacom, fez o retrofit, hoje o ativo está espetacular. A gente tem o deal da Globo, que a gente trabalhou negociando diretamente com eles um ano inteiro. Então tem muito dos dois, assim, tem ativos que a gente olha, a gente tem quase uma coisa meio aquela coisa de gente mais das antigas, que é um hábito que eu tenho, às vezes a gente está na rua, pô, esse prédio é legal, hein, vamos ver o que é, isso tem, igual aquela coisa de você procurar apartamento, pô, será que aqui tem para alugar? A gente fica um pouco nessa de, pô, esse prédio é legal, será que... E aí a gente vai atrás para ver, será que é um proprietário só, como é que tá? Então tem os dois e é o tempo todo olhando as duas coisas. Tem um dado que a gente levantou outro dia que a gente já fez mais de 60 transações, aquisições na área imobiliária da 20, e eu acho que mais de 80% não foram através de broker, entendeu? Então a grande maioria não foram transações diretas, que nem a Erika falou agora. Somam mais de 6 bi de transação. 6 bi. É bom que não fica inflando o preço, né? Praticamente. Exatamente. Exato. E a 20 por ser uma gestora multiclasse, acaba que talvez não pela área imobiliária, mas por outra área chega alguma coisa, a gente tem um relacionamento muito grande com muita gente, então é uma das grandes vantagens de você estar numa estrutura completa, né? Não só imobiliária como a gente está inserido hoje. Certo. E assim, olhando, assim, entre aspas, assim, qual que seria o limite, assim, de ficar no Vino e não ir pro Viur? Assim, vocês trabalham com uma limitação, assim, de... Já tivemos essa discussão. Não, tem de fato, porque tem uma linha de interseção, né, por exemplo, e é uma linha realmente, às vezes você entra, o ativo está muito claro, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Cardeal. A gente comprou o Cardeal, que era um prédio de 2.500 metros, locado para Camicado. O prédio ficou vago, a gente conseguiu locar ele em menos de 8 meses, acho que foi um resultado super favorável aqui pra gente. Em 8 meses a gente locou, sem carência, sem desconto, 14% acima do que era o valor anterior, mas para uma universidade. Então, era um ativo que hoje, se a gente fosse vender com esse perfil de inquilino, poderia muito bem estar dentro do Viur, né? Mas eu acho que, assim, na largada, assim, na origem, tem alguns pontos de interseção muito pequenos, mas o ativo, sendo mais focado no podendo funcionar no corporativo, principalmente, ele vai seguir para o Vino, né? Ele tendo um perfil mais, eventualmente, educacional, alguma coisa mais assim, talvez ele vá para o Viur. Mas as interseções, eventualmente, podem acontecer. Ou, por exemplo, a gente comprou um prédio inteiro, que era do Oscar Freire, né? Que é escritório, mas o térreo tinha uma loja e a gente vendeu para um fundo de renda urbana, né? Então, assim... acaba tendo alguma interseção, mas a gente tenta separar sempre na origem, quando o negócio chega pra gente, da característica que ele está quando ele chega, que a gente toma essa decisão. Então, sendo um inquilino, por exemplo, de uma universidade, etc., provavelmente vai seguir para eles. Mas se for um ativo muito corporativo, vai seguir para o Vino. Certo. E acho que uma coisa que você comentou, né, assim, que você teve um ralizinho, né, realmente, assim, esse mês de agosto, uma coisa realmente bem surpreendente, né, e, assim, é uma coisa que muita gente, né, reclama, assim, realmente, assim, fazer oferta, né, abaixo patrimonial, etc., mas uma coisa em que muita gente bate na tecla, né, assim, acho que, principalmente a galera de ativo físico, ali, de laje corporativa, que realmente o ativo, né, negocia abaixo, né, do custo de composição, etc. e tal. E, assim, acho que uma maneira, né, sei lá, acho que, entre aspas, ali, para resolver esse problema, né, seria, sei lá, reciclagem da carteira, né? Então, assim, acho que você puder comentar um pouco, assim, acho que, Erika, assim, acho que o que vocês olham, né, assim, para reciclagem, assim, acho que, como que é um fundo, né, assim, acho que não tão antigo, sei lá, a gente pega, sei lá, o HGRE, né, sei lá, o BXR11, assim, eles são realmente, assim, como chama, né, ali já, assim, a aquisição, né, realmente, assim, acho que a proposta que ele comprou, sei lá atrás, né, é outra, obviamente, em relação a hoje. Então, se você puder comentar um pouco, assim, acho que no teu fundo, assim, acho que, qual que é a tua visão, assim, de reciclagem? Você acha que
é plausível reciclagem, sei lá, tipo, nos próximos 12, 18 meses que seja, ou então realmente é uma coisa mais para frente ainda? Não, é óbvio que os fundos mais antigos, né, eles têm mais possibilidades de girar o portfólio porque eles estão carregando aí posições com custo lá de trás. Mas se você olhar, o Vino, em menos de um ano, a gente já tinha realizado uma venda que foi de um resultado espetacular, porque a gente comprou o prédio inteiro, como eu mencionei ali da Oscar Freire, a 23 mil metros quadrados e vendeu a mais ou menos 33 mil só a loja ali embaixo. A gente realizou vendendo só a loja, que era uma parte não core pra gente, né, que é um perfil diferente, varejo. E só nessa pequena transação a gente liberou aí 20 milhões de lucro imobiliário, né? Isso no meio de uma pandemia. Então, assim, imagina o quanto a gente não tem para destravar de valor com o mercado retomando. Eu acho que a gente tem total capacidade de girar portfólio. Vejo sim uma janela favorável para isso no próximo tempo, porque a gente fez aquisições em preços muito bons. Então é isso. Oportunidades como essa, de às vezes você encontrar um ativo que talvez vai encaixar melhor para um outro player e aí você consegue fazer um negócio que faz sentido, eu acho que a gente tem total capacidade, a gente está constantemente buscando isso. Eu acho que esse é um trabalho, assim como é um trabalho nosso constante de olhar portfólio para compra, é um trabalho constante nosso de olhar ativos para venda e reciclagem. Questionar o portfólio atual, sim. Isso vale para tudo, né? Todos os fundos que a gente tem hoje são gestão ativa, não é só aquisição, é também venda. Então a gente está sempre olhando, buscando gerar valor para o cotista. E hoje, quando a gente olha para o valor dos ativos que estão na nossa carteira, é mais ou menos 15 mil reais o metro quadrado, né? É um valor que, na nossa visão, é abaixo até do que a gente chama do custo de reposição desses ativos. Então, a gente imagina que tem, sim, muito valor a destravar. É óbvio que a gente está num momento de baixa liquidez, digamos assim, no mercado. Então, tem poucos players com dinheiro no bolso para fazer essa aquisição e a gente também não vai vender por vender, né? Mas não tenho dúvida que a gente tem um potencial gigante de girar os ativos e destravar ganho de capital no curto, médio e no longo prazo, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com o preço que a gente comprou. E aí, até fazendo o link com aquela sua primeira pergunta da estratégia, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Quando a gente não foi para essa estratégia só por acaso, a gente também foi porque eram os ativos que a gente enxergava que estavam no preço certo para fazer a aquisição e ter esse ganho de capital. Talvez se a gente tivesse ido para uma estratégia diferente, a gente talvez não tivesse essa oportunidade, a gente não estaria com um portfólio a 15 mil reais o metro quadrado. Um portfólio em excelente localização, com ativos de arquitetos incríveis, com projetos diferenciados, num preço desse, a gente está muito confortável. Tá, assim, é uma pergunta, entre aspas, né, mas idiota, assim, porque todo mundo está compra, gosta de vender, etc e tal, laje corporativa, né, prédio comercial normal, etc e tal. Você conseguir, entre aspas, né, vender, como você pegou um nicho, entre aspas, você tem menos compradores em potencial, assim. Então, assim, acho que, qual que é a tua visão? Assim, porque realmente, como você fala assim, quando você compra um ativo bom, então você não tem para você vender. Mas também, você também, do outro lado da ponta, você não tem, assim, você tem menos concorrência, mas também você tem menos compradores em potencial para os teus ativos, né? Você tem diferentes perfis, né? Quando você tem ativos maiores, você vai para os players, né, maiores, mas eventualmente você não está muito diferente do player que está vendendo a laje, né? Por exemplo, se a gente pegar o Cardeal Corporate, por exemplo, que é o prédio que a gente acabou de locar aí para a universidade. A gente está falando de um prédio de 2.500 metros quadrados. Se você for olhar para laje, seria o equivalente a, sei lá, 2 lajes numa torre. Então, não é tão diferente, não é tão... não é como se fosse um capital tão difícil também de você conseguir. Acho que, pelo contrário, às vezes você consegue acessar um family office, uma família que gosta de carregar imóvel. Você consegue ter... É óbvio que dentro do fundo a gente acaba tendo ativos maiores, por exemplo, como a Globo, que obviamente, né, pesam mais no portfólio, mas esse tipo de ativo menor, ele também circula muito bem nos mesmos compradores que olhariam uma laje. Exato. E, assim, um diferencial do fundo, né, assim, em relação aos outros de laje, assim, que realmente tem muito contrato atípico, né? Então, assim, o Viur, né, assim, realmente respira isso, a galera da renda urbana respira isso, e realmente a gente não tem, né, esse, entre aspas, conceito na laje corporativa, tem mais no galpão logístico mesmo. Então, você puder comentar um pouco, assim, acho que, sei lá, né, a decisão, né, de ter tanto contrato atípico, né, e assim, olhando para frente, assim, acho que vocês pensam em reduzir um pouco a tipicidade da carteira do fundo ou mantém, sabe, nesse 70%?
a atipicidade, ela acabou vindo, a gente gosta de olhar muito deal a deal, né? Assim, a gente não gosta de olhar individualmente para nenhum ativo, né? E a atipicidade, o prazo do contrato, multas, etc., eles fazem parte de um todo quando a gente está avaliando a aquisição. A gente teve excelentes oportunidades em contratos atípicos e acho que fez muito sentido para a gente no momento. E eu acho que foi uma grande tranquilidade para a gente passar por toda a pandemia, uma grande tranquilidade para a gente daqui para frente também. E aí eu gosto de olhar muito individualmente para a transação, porque depende até do mercado e do ativo que você está olhando. Vou dar um exemplo aqui do ativo da Globo, por exemplo. É um ativo que a gente está muito satisfeito de ser um contrato atípico, porque é uma região que, por exemplo, a gente acredita muito, que a gente acha que é um eixo de crescimento realmente natural, né? O ativo está ali na Chucre, então a gente acha que é realmente um eixo de crescimento natural do mercado corporativo, mas é uma região que está tendo, né, uma oferta grande, então que no curto, médio prazo, você vai ter ali uma oscilação de preço de locação, porque você tem um excesso de oferta. Agora, estar ali localizada com um contrato de longo prazo, que o dia que esse contrato acabar, eu estou numa região que se consolidou, que todo esse momento de mercado de ajuste já passou, é o ideal, é o tipo de coisa que eu quero ter. Agora, ter um contrato atípico no mercado que eu acho que vai voar, vai crescer, vai subir preço, talvez possa ser negativo. Então, é muito olhando deal a deal, ativo a ativo, é tudo muito específico. O que a gente tem hoje na carteira são excelentes contratos com locatários muito bons, e que fazem muito sentido para a gente nesse momento. Escritório, como você falou, não é tão normal, padrão, assim, você ter esse tipo de contrato, porque ele depende muito da demanda do locatário final de querer né, de precisar daquele ativo por mais tempo, né? Então, eu acho que é natural a gente crescer olhando como a gente sempre olhou. Se tiverem oportunidades muito boas que façam sentido, a gente vai trazer sendo típico ou atípico, assim. Tem um dado legal que a gente levantou, que o que o Vino hoje tem de contrato atípico, a média dos fundos escritórios do IFIX tem de ocupação. É verdade. Então, isso é legal. A gente sempre manteve uma ocupação lá no alto, né? Acho que nunca ficou abaixo de 92% e só por um mês. Hoje está em 99%. Então, a gente sempre conseguiu manter, acho que muito pelo perfil do ativo que a gente tem, uma ocupação lá em cima. E acho que como prova disso, quando a gente compara com outros fundos, chega nisso. A gente tem de contrato atípico que os outros fundos, na média, têm de ocupação. É isso. E dá uma segurança muito boa para a Muito boa, Se a gente ficasse só com os atípicos, que são os que não podem, né, rescindir agora, a gente teria a ocupação média da indústria. Também o da Vinci também é típico também, porque acho que é melhor, a dor de cabeça posterga, né? Então, realmente, tem menos estresse. No da Vinci, a gente tem uma regra, né, do laudos, né? Do laudo, etc. E eu acho que a tendência é, obviamente, a gente continuar lá. A Vinci está crescendo bastante, acho que esse aí não é um ativo que me preocupa do ponto de vista de gestão do fundo. E o bacana desse ativo, não sei se a gente vai entrar nele depois no detalhe, mas o bacana desse ativo é que ele reflete, ele foi desenvolvido pela área imobiliária da Vinci, e ele reflete toda a tese do Vino, tudo que a gente acredita num ativo, assim. Então, bem bacana, quem tiver a oportunidade de entrar no site, lá ver os vídeos, é bem legal. Então, o da Vinci foi BTS, assim, acho que vocês pensam também em fazer novos BTS, assim, ou então realmente é mais oportunidade, assim? É muito de oportunidade, né? Se tiver um BTS que faça sentido a gente olhar, a gente obviamente vai olhar. Só que o BTS, ele pressupõe que você vai ter uma fase de desenvolvimento, né? Porque lá na origem, né, o fundo ele nasceu como um fundo de desenvolvimento lá em 2013, a gente fez todo o desenvolvimento, a gente fez o IPO no momento que o prédio já estava pronto, construído, estabilizado, com contrato de locação. O BTS, para você fazer na origem, né, você pressupõe um desenvolvimento que nem sempre cabe num fundo de renda, mas pegar eventualmente um contrato de build-to-suit andando, etc., obviamente, se tiver uma oportunidade, a gente vai olhar, sem sombra de dúvida. Assim, porque o Confund tem quase 1 bi, né? Acho que já tem uma robustez para ter, né? Acho que é um pouco mais disso, sim. Cabe. Eu acho que pensar fora da caixa sempre foi uma característica nossa, assim, então fazer deals que você precisa ajustar muitas coisas, né, e usar a criatividade para isso sempre foi uma característica nossa, né, de pensar no sentido de, vou achar uma solução, ele precisa construir um prédio, sei lá, tem esse locatário aqui, ele precisa de um prédio, tem uma oportunidade, vamos correr atrás. Então, acho que isso a gente, com certeza, está sempre olhando. Certo. E assim, do ativo da Globo, né, acho que assim, uma coisa assim, que teve muito questionamento foi a questão da alavancagem, né, assim, acho que então, se vocês puderem comentar um pouco, assim, acho que, né, que o cap rate, né, ficou, sei lá, 7,6%, né, a alavancagem lá ficou quase 7, né, 6,94 ali, então acho que, se você puder comentar um pouco, assim, acho que o máximo de dívida, sei lá, de taxa que vocês aceitariam tomar ali, porque realmente
né? Você acha que o grande problema do HGPO, né, pelo que eu falei com os players ali, foi realmente como financiar, né, a aquisição do HGPO ali, porque como o mercado está muito ruim, né, a taxa também do mercado é ser muito alta, né? Então acho que se puder comentar um pouco assim, acho que o mix, né, dívida e equity para comprar ali, né, e sei lá, acho que assim, se o mercado, entre aspas, né, demandasse para vocês, sei lá, uma taxa, sei lá, IPCA mais 7,3, né, um spread tão pequeno, então vocês não fariam. Então, assim, se você puder comentar um pouco, acho que qual que seria o máximo de taxa, entre aspas, o mínimo de taxa que vocês aceitariam para viabilizar, né, a operação? Sem dúvida, o limite vai ser o próprio cap da transação, né? Senão não faz sentido. A não ser que você acredite, fora isso, você teria, obviamente, o ganho de capital todo, né? Que eu acho que é uma outra componente que é muito importante nesse deal. Mas a maneira de olhar esse deal é exatamente essa, é de uma forma bem ampla, porque a gente tomou uma alavancagem que a gente aumentou um pouco o nível de alavancagem do fundo, porque a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer uma transação que para a gente foi muito emblemática em muitos sentidos. Assim. A transação da Globo é um ativo que, na nossa visão, teve muito questionamento, né, sobre a aderência dele na tese, etc. Para a gente, ele é um ativo totalmente aderente à nossa tese, porque a única diferença é que ele é maior, a gente está falando de 39 mil metros, mas ele é um ativo que tem espaços amplos e abertos, o módulo de produção tem pé direito de 12 metros, e no fundo o que está trabalhando ali é a redação do jornal, então é igual um espaço corporativo a qualquer outro. Você tem muito espaço verde, porque você tem um complexo inteiro ali com muito espaço para as pessoas conviverem, restaurante, tem toda uma... Ele está totalmente aderente nisso. É um contrato atípico, que também é uma coisa que faz parte do nosso DNA, digamos assim, com um inquilino de excelente qualidade. Então, a tese toda, para a gente, faz muito sentido e ela é muito aderente ao que a gente acredita. E aí, a alavancagem ela veio para viabilizar no momento de mercado no qual, obviamente, captação estava muito limitado. O nosso limite seria, obviamente, o cap da transação. Lembrando que essa transação, se a gente fizesse ela, né, sozinha, se o fundo fosse só essa transação da Globo, a gente teria aí um resultado de 36 centavos por cota, se a gente fizesse exatamente essa transação com essa alavancagem num fundo. Então, assim, captei os 200 milhões de equity, botei os 340 de CRI e tenho esse ativo. Seriam 36 centavos por cota. O fundo, antes, ele tinha 33 centavos por cota. Então, na combinação, né, do fundo antigo com essa transação, a gente ficou aí numa média aí perto dos 34. Então, quando você olha, essa transação ela foi super accretive para o fundo, aumentando a média do nosso resultado, né? E não só aumentando a média, mas trazendo uma segurança, porque você tem que ponderar também o que é a qualidade desse recebível que você está olhando. E eu acho que tem isso. Além de você ter os 7,6, que foi o cap que a gente fez, a gente entrou a R$13.300. Então, ainda que a gente tivesse feito uma operação, vamos lá, no limite da dívida, que obviamente não é o caso, a gente está ganhando esse spread positivo que resulta nesse resultado, ainda que a gente estivesse nesse limite, você tem todo o ganho de capital do ativo, de ter comprado um ativo a 13.300 na área locável, e você tem um imóvel que, fora a área locável, você tem 120 mil metros quadrados de potencial construtivo, e fora o potencial construtivo, só de ganho de área que você poderia ter fazendo, por exemplo, mezanino, é gigantesco. E sem contar que eu acho que 13.300 não é custo de reposição para nada em São Paulo. Então, assim, sem dúvida, daria para você fazer o 7,6 e você ficaria com todo o ganho de capital, né? Você não tem carência de juros nessa dívida, vale falar, né? E assim, acho que um ponto importante, assim, acho que o contrato, obviamente, né, tem inflação anual, né? E a dívida tem inflação mensal, né? Tem sim descasamento, assim, que você... A dívida, ela, na verdade, a inflação, ela tem um efeito contábil um pouquinho diferente, porque a correção, o IPCA, ele vai se somando ao saldo e sendo pago, digamos assim, junto com a amortização. Então, acaba que ele não contabiliza igual, de fato, você tem um descasamento, mas, na verdade, ele não é esse descasamento você despesa, mas você despesa na curva da amortização, digamos assim. Então, supondo, você tem um saldo aqui de R$100 de dívida, rodou a inflação, essa inflação soma, você vai ter agora que pagar, digamos que a inflação foi 10% no período, você agora tem um saldo de 110, e aí você vai ter que pagar esses 110 Exatamente. Entendi. Então, esse ano não tem problema, talvez ano que vem você pague um pouco mais pela inflação acumulada para frente. Né? Não, você está sempre pagando, né? Todo mês você está pagando uma combinação de amortização com inflação, mas não é exatamente a inflação daquele mês. É o percentual de inflação que entrou dentro do seu saldo, digamos assim. Certo.
E assim, dá para você pré-pagar a dívida também? A gente, no CRI que a gente fez na Globo, a gente pode pré-pagar a partir do 4º ano. Então, mais ou menos daqui a uns 3 anos, a gente poderia pré-pagar. Tem lá multa, algumas questões, obviamente, mas seria pré-pagável a partir do 4º ano. Certo. E assim, olhando para assim, a carteira do fundo, assim, acho que realmente a Globo, né, foi uma coisa realmente muito grande, assim, e como você falou, realmente é bom que dá essa tipicidade, né, mas a gente viu, entre aspas, né, sei lá, o HGLG lá atrás ali, ele comprando a Volkswagen também, que virou 30% do fundo, né, mas quando ele fez outras ofertas também, ele acabou, né, diluindo, né, e, sei lá, né, hoje, né, assim, acho que ninguém fala mais da Volkswagen na HGLG. Então, assim, acho que a tua cabeça, Érica, assim, acho que para frente, assim, acho que, sei lá, a Globo, sei lá, seria, entre aspas, o teu teto de exposição? Qual que é a tua cabeça, assim? É muito engraçado que quando a gente começou o fundo, a gente tinha uma exposição que as pessoas falavam que era gigantesca, o WeWork, e a gente era super questionado. Aí era a exposição à própria 20. O fundo vai crescendo, né? E é isso, você sempre vai ter um que tem mais exposição e aí o fundo cresce, né? Então a gente já foi questionado por essa mesma pergunta com outros 2 inquilinos diferentes, assim. E eu acho que é super natural. O fundo vai, assim, não só em termos de inquilino, mas também em termos de alavancagem. Eu acho que é natural a gente ter esse efeito de diluição ao crescer o fundo. E como eu comentei antes, eu acho que uma coisa que a gente está certo é que a performance que o Vino teve durante a pandemia coloca a gente numa posição muito favorável para a gente pegar muito no início esse processo de retomada e voltar a crescer o fundo o quanto antes. Então, eu acho que a tendência é exatamente isso. Você vai diluindo. E hoje a gente tem a Globo, mas exatamente, a gente já foi questionado por isso, e aí muda. Daqui a pouco a gente vai comprar outra, aí não vai ser a Globo, já ficou pequena, aí vocês vão... É um pouco essa dinâmica. E assim, olhando para os contratos atípicos, assim, né, vocês colocam lá, né, assim, acho que a média ponderada ali, né, do fundo, né, e a média ponderada também como que chama? Assim, da região, né, e tá baixo, né, assim, realmente é um bom indicador, né, que realmente o risco de subir é maior que o risco de cair, né, mas assim, a pergunta que fica, assim, é quando que você acha que tem, né, sei lá, esse catch-up, assim, né, de que sei lá, você consegue colar, né, vamos assim, com o mercado, né? Ele está acontecendo, né, porque na verdade, se a gente for olhar, a gente vem diminuindo isso constantemente no último ano, não da melhor maneira, porque a gente vem diminuindo porque a gente conseguiu repassar a inflação enquanto o mercado não repassou. Então, assim, eu gostaria que fosse a gente... É por incompetência da média, né? não diria isso, porque a situação de mercado que a gente viveu foi muito extrema, né? Mas a gente vem fazendo esse processo. E aí eu acho que entra uma série de fatores, né? A nossa média de aluguel é abaixo porque quando a gente compra um ativo, isso é muito importante pra gente, a gente não olha só pro cap. Ah, comprou, esse cap é ótimo, legal. Ah, beleza, eu paguei esse cap em cima de qual aluguel? A gente gosta de ter um aluguel sempre muito defendido. Isso é uma métrica que a gente faz questão de olhar e ter, esse contrato está em linha com a média do mercado? Como é que é a dinâmica? Então, a gente entrou pagando caps em cima de contratos que estavam muito defendidos para as suas respectivas regiões. Na nossa tese original, o que a gente pensou? Legal, vai vir aqui a revisional, a gente vai ter ganho em cima disso, né? Ótimo, porque eu vou para a média de mercado. A gente passou por uma pandemia. Então, em vez de a gente ter essas revisionais, a gente teve outros efeitos, que foi manter a ocupação, porque no mercado que a gente estava em estresse, a gente não teve locatário pedindo para sair, porque ele estava num preço muito justo, então ele conseguiu continuar pagando, ele conseguiu continuar mantendo a locação dele. E o segundo efeito, né, depois de passar dessa primeira crise, digamos assim, no momento que ninguém estava conseguindo repassar a inflação, a gente vem conseguindo repassar a inflação. Então, se você olhar lá no gráfico, né, que a gente coloca no relatório mensal, é exatamente isso. A gente veio de um gap mais ou menos assim e vai diminuindo porque o aluguel médio da média de mercado permaneceu estável e a gente foi diminuindo. A gente teve um crescimento de 14% na média do nosso aluguel por metro quadrado, sendo que esse 14 ele inclui aí entradas e saídas de ativos. Então, você teve também uma questão de ativos que entraram e saíram na base. Mas se você olhar um efeito do que a gente poderia chamar aí de exatamente, seriam 10%, que foi a inflação do período. Então, a gente passou a inflação enquanto o mercado não passou. E eu acho que daqui para frente, a tendência é a gente conseguir continuar diminuindo esse gap, seja não só pela inflação, mas eventualmente com a retomada do mercado, a gente conseguir repassar também crescimento real em algum momento, né?
Tá, é a tua percepção de, assim, do ganho real, realmente, que acho que é o grande mérito, né, do contrato típico ali. Você acha que, assim, você olha mais para ano que vem, sei lá, acho que qual que é a tua cabeça? Porque, assim, como você falou, né, muita gente, né, tipo, ia ter revisional, aí todo mundo, né, o locatário, o inquilino pedalaram assim, a revisional ali, e em algum momento, né, vamos dizer assim, essa revisional vai ter que vir, né? Então, assim, acho que tem eleição esse ano, etc. Então, acho que, assim, a tua cabeça, assim, acho que quando que você consegue ser mais incisiva, né, nessas revisionais, assim? Eu acho que é muito ativo região a região, né? Se você for olhar, por exemplo, que a gente não tem. Faria Lima é um mercado que já esgotou. E aí você começa a ter o transbordo para as outras regiões. E a gente consegue acompanhar muito claro na ponta como é que está essa questão das regiões, né? Vou até dar um exemplo. Por exemplo, as nossas operações de coworking. A operação que a gente tem no Oscar Freire, ela veio de mais ou menos 70% de ocupação, as mesas ali da WeWork, né? Já está em mais de 85%. O Vitacorá, que já era uma região mais distante, ele veio de uma base de quase zero, porque a gente abriu na pandemia, e agora a gente já bateu 60%. E aí é exatamente esse efeito. Você vai ocupando as primeiras regiões e aí vai transbordando demanda para as secundárias. Então, eu acho que esse efeito ele não vai ser homogêneo para todas as regiões, mas ele já está começando a acontecer. Mas ainda falta um pouquinho, porque eu acho que ainda falta a gente passar a eleição. Acho que, por exemplo, já acabou essa discussão de home office, né? Assim, pelo menos diminuiu muito, né? Acho que todo mundo já se encontrou, né? Vamos dizer assim. Acho que A gente passou um bom tempo discutindo só isso no escritório, né? Agora, pelo menos, eu vejo que assim, todo mundo já entendeu o que é, não fica mais, escritório vai acabar. Tinha uma época que a gente respondia se o escritório ia acabar. Qualquer live, o tema era esse, assim, qualquer assunto, qualquer coisa do Vino, o tema era esse. Acho que agora isso já barreira que já passou. Já passou. Eu acho que quem ia adotar modelos híbridos diferentes, eu acho que isso está acontecendo agora, né? Então, assim, quem mudou de escritório, aumentou, tem gente que aumentando, tem gente diminuindo. Mas no net, eu acho que as coisas estão se acomodando. E aí, uma vez acomodadas, uma vez passadas as eleições, eu acho que a tendência é a gente começar a ter janelas, mas dessa forma, assim, não tão homogênea de região a região. Certo. E assim, acho que realmente, como você comentou, a Chucre realmente tem entre aspas, um grande potencial, porque se não fosse a crise de 2015, 2016 ali, ia ser realmente o futuro de São Paulo, né? Infelizmente teve a crise, né? Então realmente esse futuro foi postergado, né? Então acho que tomara, né, que quando acabar o contrato da Globo, né, a gente consiga ver uma Chucre mais robusta, né? Acho que Porque eu acho que tem uma questão de perfil de ocupante, né? Assim, a gente acaba tendo muitos perfis diferentes dependendo do ativo, né? E tem um tipo de ocupante, de locatário, que ele quer estar na torre AAA, né? Não importa. E para esse perfil, você tem poucas opções mesmo na cidade. Então, acho que a Chucre é um pouco o destino padrão quando você for ter o transbordo da Faria Lima, das outras regiões que já estão chegando ali no seu limite. Acho que é um processo natural. É um caminho natural, eu ia falar exatamente isso. Chucre, pra gente, a gente vê... O contrato da Globo traz o conforto pra gente, mas a gente entende que daqui a 15 anos é o caminho natural, que a região vai estar muito mais consolidada, até por todo o estoque de qualidade que você tem lá. Acho que na verdade muito antes de 15 anos, né? Então, espero. E assim, acho que uma coisa também que assim, acho que olhando para frente, assim, né, acho que assim, muita gente, né, tomou dívida, né, porque realmente, né, assim, não conseguia, né, captar recursos, né, tomar equity ali no momento, né. Então, assim, lá na primeira janela que tiver, né, sei lá, né, tenta da melhor maneira possível reduzir dívida, né, assim. Então, assim, se você puder comentar um pouco, assim, acho que olhando, né, no voo de cruzeiro, assim, qual que seria a tua alavancagem alvo do fundo, né? Eu acho que 25, assim, 20, 25. Porque a alavancagem, ela é geradora de valor quando usada corretamente, né? Sim. Então, tanto que a gente sempre teve, né, alavancagem em todos os nossos fundos. Então, a gente sempre usou esse recurso, né? E aí, dependendo do momento de mercado, a gente vai usar um pouco mais, um pouco menos. Oportunidades aparecem e a gente tem que ver até onde a gente pode ir. Eu acho que no mundo ideal, como a gente estava trabalhando antes, a gente estava trabalhando num limite de 20, 25, ou um pouquinho mais. Hoje a gente está com 33 no Vino, eu acho que é o limite, o topo do range, digamos. E é mais ou menos nesse nível que a gente vai trabalhar, né? Então, dependendo dos recursos que a gente tiver e as oportunidades. Sim, porque acho que o grande desafio, sei lá, né, tem fundo que está 2 vezes, né, o ativo, tá, o equity, né? Então, assim, tem um fundo que estão bem agressivos, mas acho que realmente
assim, um pouco de alavancagem realmente não faz mal, mas tem que saber. E eu acho que é muito importante olhar para como essa alavancagem está estruturada, né? Porque olhar só para o volume da alavancagem é uma questão, mas a gente também se preocupa muito em como isso está estruturado, né? Porque a nossa alavancagem, por exemplo, é uma alavancagem de 15 anos, super longa. Em nenhum ano a gente tem necessidade de capital para amortização superior a 40 milhões de reais, num fundo que tem 1,3 bilhões já de ativos. Então, aí você pode ter um outro fundo que tem o mesmo nível de alavancagem que a gente, né? Sei lá, os mesmos 30 e poucos %, mas tem um pagamento bullet para o ano que vem. É uma dívida totalmente diferente, entendeu? Então, acho que olhar só o nível de alavancagem é um ponto, mas você tem que olhar o cronograma, você tem que olhar a taxa, você tem que olhar como isso tudo está estruturado, né? E eu acho que a gente está super, assim, apesar da gente estar nesse limite do topo do range, como eu falei, a gente está muito confortável com a maneira como a gente estruturou isso no longo prazo, casado com um contrato atípico, né? Então, eu não tenho risco de estar com essa dívida e não ter a receita para... tem vários fatores que também te ajudam a tomar essa decisão de qual limite que você pode ir, né? Acho que a gente não teria esse mesmo nível de alavancagem se não fosse um contrato atípico, né? Tá. E assim, falando um pouco, né, do WeWork, assim, acho que lá atrás, acho que em 2020, lá que vocês, entre aspas, né, converteram a parte para Abril e, sei lá, né, vocês entendiam que Abril ia estar no longo prazo, né, sei lá, passou 2 anos e desistiu. Então, assim, você podia comentar um pouco, assim, acho que como foi, né, sei lá, o retrofit, a adaptação ali para Abril e como que vai ser, né, entre aspas, a desadaptação, né, vamos dizer, a adaptação de volta ali para o Abril, né? A Abril era uma ocupante da WeWork, só que era um contrato muito relevante e acabou surgindo a oportunidade de contratos muito relevantes, a gente acaba tendo essa oportunidade de, quando você migra para o fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele é isento, então você tem um benefício fiscal que aumenta o bolo, né, digamos assim. Então a gente estruturou essa operação, mas a Abril ela continuou usando o espaço exatamente como ele era da WeWork. Então ele está 100% pronto para a WeWork, porque ele tem todo o mobiliário, todo o padrão WeWork, não tem nada de diferente. Então, plugar ele de volta na operação da WeWork não é problema nenhum. É literalmente pegar a chave e entregar de volta. Assim, Agora, e o interessante é que essa operação, e a gente fez isso até porque a gente tinha uma visibilidade de que talvez o Vitacora até fosse demorar mais do que ele demorou para ganhar uma ocupação muito boa. E hoje a gente está com mais de 60% de ocupação na operação da WeWork, fora Abril. Só que quando a gente olha para o tipo de ocupação, o tipo de unidade que vai de salinhas até 6 pessoas, ele já está 100% ocupado. E a gente já está sem opção de sala pequena para oferecer no espaço que a gente tem, porque agora o que a gente tem são 2 salas maiores. Então a gente já tem demanda para salas pequenas que existem no espaço da Abril, que a gente pode usar essa demanda. Então, apesar da gente estar com 60% aqui, já faz sentido a gente começar a buscar demanda para o espaço da Abril e vai ser meio ligar e desligar. A gente hoje está discutindo aqui com a WeWork questões de custo fixo, do que ela vai precisar aumentar de custo fixo da operação para plugar esse andar a mais de limpeza e equipe deles. E é simples assim, porque o espaço está pronto, não tem nada para ser alterado. E você pode contar um pouquinho, né, que realmente quando a WeWork tem a parte fixa, não tem a parte variável, assim, como que funciona o variável? Perfeito. A gente tem 2 contratos com a WeWork, né? O da Oscar Freire é um contrato sem variável, é um contrato padrão de aluguel, não tem discussão. No do Vitacora, eles pagam um aluguel mínimo e a gente tem 75% da receita da operação, eles ficam com 25%, desde que os 25% deles cubram um valor mínimo, que é esse valor da operação deles. Então, a gente hoje está com essa curva, essa crescente de ocupação, ela reflete em resultado na veia aqui para a gente no fundo. Acho que isso é uma coisa importante para a gente a partir de agora. Assim, cada vez mais a gente vai ter resultado positivo desse ativo, né? E a precificação só das salinhas é tudo totalmente deles, eles que têm a estratégia comercial. A gente tem algumas regras no contrato, né? Porque eles operam um modelo muito global. Então, por exemplo, tem regras até de quantos clientes podem usar o prédio que não são cadastrados do prédio, né? Porque, por exemplo, no acordo da WeWork você pode ter lá um passe para qualquer WeWork do mundo.
Então, como é que você garante que ele não está vendendo em outra unidade? Então, tudo isso é regrado no acordo. E você tem algumas métricas. Então, mas em linhas gerais, a dinâmica e essa operação é deles. Assim. E a gente está muito satisfeito com a operação, porque realmente assim, não foi fácil, né? Começar a alocar um espaço do zero no meio da pandemia e em tão pouco tempo atingir esse nível de ocupação. Então, acho que a gente está satisfeito com a operação. Eu acho que a WeWork é uma empresa que passou por uma bela reestruturação de 2020 para cá, né, que foi quando a gente estava falando, e a gente está muito satisfeito e a interlocução, apesar de ter tido momentos muito difíceis aí no meio do caminho, sempre foi muito saudável, foi muito boa, assim, a gente não teve grandes problemas. Certo? E uma coisa que muita gente tem dúvida também, Érica, assim, acho que é mais dos indexadores, né? Que tinha uma parte também que era IGPM ali, então assim, acho que hoje, sei lá, acho que assim, como que chama, né? 2015, é engraçado que são sempre ciclos, né? 2015 também foi IGPM alto, assim, então acho que todo mundo que tinha, né, alguma coisa de IGPM em 2015 desistiu, né? Agora também, né? Todo mundo que tinha alguma coisa de IGPM, né, em 2020, 2021 também desistiu. Então, assim, acho que qual que é sei lá, a abordagem de vocês ali para o indexador ali? Acho que, assim, se, entre aspas, já virou mandatório IPCA, ou tem gente que está no IGPM ainda? A gente ainda tem alguns poucos contratos no IGPM, mas a maioria a gente acabou, acho que a gente foi, não vou dizer pouco flexível, porque é chato falar isso, mas a gente não foi muito flexível de desconto durante a pandemia, etc. O que a gente realmente topou durante esses últimos tempos foi essa troca do IGPM em determinados casos para IPCA. E ainda assim não foram exatamente todos os casos, a gente ainda mantém, para alguns ativos a gente ainda tem exposição em IGPM e a gente conseguiu manter. Mas dá aquela traumatizada, né? Então ninguém mais quer falar, contrato novo, ninguém quer falar de IGPM. Aí daqui a pouco esquece, E no longo prazo eles tendem a se encontrar, e aí pro fundo é melhor até ter o IPCA, porque traz uma previsibilidade maior de receita do que o GPM. Até no próprio VIUR, que a gente falou recentemente, lá a gente trocou, ficou 100% em IPCA, acaba que previsibilidade pra gente é sempre melhor. Sim. Como eles se encontram no longo prazo, a gente sempre, nesse caso a gente vai preferir pelo IPCA, mas também sem restrição ao GPM. A dívida tem IPCA, então realmente quanto mais IPCA você tiver, melhor, né? E assim, uma coisa também acho que assim, acho que vocês também assim, vocês estão, né, basicamente São Paulo, Rio ali, assim, acho que entre aspas, sei lá, mais fácil você, sei lá, pegar, vamos dizer assim, a sede, né, sei lá, do Banco Inter em Minas Gerais, né, do que realmente a gente vê, né, algum outro ativo, assim, outra empresa, né, imobiliário de Laje indo para BH, né, indo, sei lá, para Curitiba, assim. Então acho que você falou assim que tem muita demanda, né, de vocês e vocês também provocam ali, etc. Então, assim, acho que como que é essa dinâmica, né, sei lá, fora da geografia Rio-São Paulo, assim? A gente olhou, a gente até fez uma oferta há um tempo no Vino que incluía alguns ativos fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje, eu já acho que a gente tem uma vantagem por ser uma gestora que tem escritório tanto no Rio quanto em São Paulo, né? A origem da 20 é Rio, e a gente hoje sede Rio, escritório em São Paulo, a gente vive aqui, eu e o João, ponte aérea o tempo todo. Eu já acho que a gente tem uma vantagem de olhar, acho que mais profundamente o mercado do Rio que outros gestores. Eu acho que isso é uma tremenda vantagem para a gente, tem sido, sempre foi. Agora, saindo desse eixo Rio-São Paulo, eu acho que tem que ser negócios muito, digamos, não vou dizer óbvios, mas assim, muito seguros. Porque a dinâmica da economia é diferente, depende de outros fatores, então é natural a gente ficar mais no eixo Rio-São Paulo, que é onde estão, acho que, as maiores oportunidades mesmo. Mas, assim, não é que seja uma vedação completa. Eu acho que hoje, no mercado atual, a gente não está olhando nada fora desse eixo, Rio-São Paulo. Mas já aconteceu da gente olhar, e se forem oportunidades que a gente acha que faz muito sentido, eventualmente a gente pode olhar. Mas eu acho que a tendência é a gente continuar, pelo menos por um bom tempo ainda, Rio-São Paulo. Tá, acho que para fechar, assim, tem um ativo, né, que assim, tem um direito de revisional, né, um tempinho já no fundo, assim. Qual que seria, entre aspas, sei lá, o trigger, né, para essa revisional acontecer, assim? Eu acho que a gente precisa ainda dar o mercado precisa ainda dar uma consolidada, uma assentada, porque ainda está um momento meio, né, assim, aquele momento que você ainda não quer ligar tanto para o locatário. É tipo, tô aqui com 99% de ocupação no portfólio, eu vou deixar ele lá, né, tranquilo ainda mais um tempo. Estressar, né, assim. Mas eu acho que a gente está vendo essa curva
fechar. Porque quando a gente olha para o fundamento do mercado de escritório, isso assim, toda vez que a gente senta para conversar, né, todo mundo é a mesma conversa. Os fundamentos estão muito sólidos há muito tempo, né? A gente pegou um vento contra forte. Mas quando você olha, custo de construção, custo de reposição, nada disso parou de subir e os valores de locação dos escritórios não acompanharam. Em algum momento essa curva esse gap tem que fechar. E a gente vem acompanhando isso há algum tempo e falando isso, né? Essa curva vai fechar. Ela estava ensaiando fechar essa diferença em 2018, que a gente começou a ter uma subida de aluguel. E aí a gente pegou uma pandemia e, obviamente, as coisas andaram minimamente de lado. Mas eu acho que, tendo um cenário de estabilidade, eu acho que esses preços eles vão retomar muito mais rápido do que a gente imagina, porque eles estão realmente com essa defasagem muito grande. A gente vê custo de construção não para de subir e você não está vendo isso ainda refletir de forma direta nos aluguéis. Isso vai ter que igualar, né? Sim, acho que como você falou, né? Muita gente deu muito desconto lá, 15, 6, 17 ali, 18, né? Começou a ter uma revisional ali, 19, né? Começou de 20 e aí morreu tudo, né? Então acho que acho que o grande desafio é esse, né? Que é a revisão a cada 3 anos, né? Mas está todo mundo há muito tempo segurando, né? Essa revisional ali, né? Em algum momento, sei lá, né? Sai de R$100, R$80, vai para 150, não sei. Então acho que assim, em algum momento, né? Assim, acho que alguns ativos aqui na Faria Lima lá, acho que já está pedindo 280, 260, então acho que já está... Querem ir pro 300 ali, né? Acho que o 300 é meio que o teto informal ali. Então acho que uma hora passa, né? Então acho que vai embora. Então acho que a discussão, né? Assim, é justamente isso, né? Quando que a fagulha começa... E o mercado ainda não viveu assim, né? A nossa indústria de fundo imobiliário, né? Como a gente estava falando aqui um pouco antes, é uma indústria ainda relativamente jovem. Eu acho que o mercado ainda não viveu esse boom, né? No segmento de escritório, esse crescimento real do aluguel. E isso vai vir em algum momento. E eu acho que isso não está nem precificado, mas ele vai acontecer, né? Porque os fundamentos estão todos aí. Sim, sim. Acho que o grande desafio como chama? Como se fala? A gente ter outro, entre aspas, né, sei lá, né, outro lombado, outro soluço que demore para acontecer. Mas realmente acho que 2023, 2024 que seja, realmente acho que são anos aí que deveriam mostrar pra gente uma boa reprecificação desses aluguéis, né? Que assim seja, né? Porque já deu, né? A gente já passou por tanta coisa, a gente fica brincando lá na área que, pô, a gente já passou por tudo. Pandemia foi a primeira, né? Mas assim, a gente já... cada evento que você passa, né? Por exemplo, a gente estava lembrando quando a gente estava fazendo o IPO do VILG, foi greve de caminhoneiros. Aí quando tem... tanta coisa que a gente vai passando, né? Se só ficar tudo tranquilo um tempo, não precisa muito tempo, acho que já vai ser o suficiente. Não dias, né? Então... Exato. Então, acho que muito obrigado, então, Érica, muito obrigado também, João, pela conversa e também obrigado por você que assistiu até agora e até a próxima. Muito obrigada a você. Prazer estar aqui. Obrigado, Lojnak, foi um prazer.